O tema da nossa exposição de hoje será a cultura na Idade Média. Chamada pelos renascentistas de Idade das Trevas, a Idade Média durante muito tempo foi estigmatizada como um período de atraso, como um período de escuridão, como um período de regresso na história da humanidade. Mas os renascentistas estavam assim, apontando porque eles queriam fazer a transposição, tirar Deus do centro de todas as coisas e colocar o homem no centro de todas as coisas. Não que os renascentistas fossem ateus. Indubitavelmente que no meio desse movimento haviam alguns ateus, mas eles não faziam a sua crítica pura e exclusivamente porque estavam professando o ateísmo, mas sim por conta da predominância da Igreja Católica durante esse momento. Para que a gente possa entender esse assunto de forma mais específica, é necessário entendermos como foi que a Idade Média ela começou, como foi que ela principiou, o que adventos históricos fizeram com que a Idade Média acontecesse na Europa. Muito bem, a partir dos séculos IV e V começou a haver uma desagregação do Império Romano na sua parte ocidental. Foram várias dificuldades enfrentadas pelo Império Romano, momentos de muitas dificuldades que acabaram fazendo com que o Império viesse a ruir, a desabar. E isso ocasionou o surgimento de uma nova era na história da humanidade, que é a chamada Idade Média. O Império Romano passou por crises econômicas que não cessavam, passou também por dificuldades em conter invasões em suas fronteiras e invasões dos povos germânicos. Esses povos, no primeiro momento, começaram a adentrar ao Império Romano de forma pacífica, depois de forma violenta. E uma vez que o Império Romano desabou, principalmente por conta da entrada de povos germânicos no território romano, nós vamos ver que com o passar do tempo vai haver uma fusão entre a cultura dos romanos e a cultura dos germânicos. A partir daí, nós vamos ver o início da chamada Idade Média. Esse cenário contribuiu para uma transformação geral e radical na vida dos povos europeus, dando origem ao chamado mundo feudal. Na Idade Média, assim como na Antiguidade, eram poucas as pessoas que sabiam ler. Esse conhecimento ele ficou retido na igreja, ficou retido nos mosteiros, ficou retido nos monastérios, e as pessoas elas eram instruídas a partir da ação dos próprios padres, mas essa instrução ela se dava sempre com uma motivação religiosa. As catedrais se tornaram importantes centros de produção e preservação do conhecimento. É importante lembrar que toda a cultura greco-romana ela ficou guardada nos mosteiros, guardada nos conventos, e foi essa preservação que fez com que surgisse depois a chamada Idade Moderna, que serviu também a preservação desse conhecimento para o surgimento do movimento renascentista. Dessa forma, nós vamos ver uma grande transformação ocorrendo nessa parte do mundo a partir de agora. Vamos ver que o movimento renascentista ele vai contestar fortemente a Idade Média, vai falar que a Idade Média foi um período de atraso na história da humanidade, mas, indubitavelmente, não fosse a iniciativa da igreja, dos mosteiros, da alta hierarquia da igreja, de conservar todo esse conhecimento dos gregos e dos romanos, e fatalmente nós não teríamos esse movimento renascentista, nem teríamos o imenso progresso que veio logo após. Muito bem. A maior parte da literatura durante a Idade Média, ela foi escrita em latim e tratava basicamente, exclusivamente de temas religiosos. O principal objetivo desta produção era comprovar a existência de Deus. Nessa época, o universo era compreendido como um espaço altamente hierarquizado. Deus estava no topo da hierarquia, seguido pelos arcanjos, pelos anjos, pelos seres humanos, pelos animais, pelos vegetais e pelos minerais. A partir dessa ordem, dessa ordenação, dessa visão de que o universo era um espaço altamente hierarquizado, a igreja pregava que os nobres e os reis deviam obediência à igreja e os servos deviam obediência aos seus senhores. Dessa forma, nós vemos a construção de toda uma hierarquia. Nós vamos ver também que os filósofos gregos que tiveram seu pensamento mais influentes, pensamentos que mais influenciaram durante a Idade Média,
foram os filósofos Platão e Aristóteles. E juntamente com o pensamento de Platão e Aristóteles, nós vamos ver surgir o pensamento de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Esses dois intelectuais, dois pais da igreja, que beberam nessa fonte, no conhecimento de Aristóteles e no conhecimento de Platão, eles vão falar que o ser humano é um ser altamente falível e que a nossa passagem por essa terra é uma brevidade, de forma que não interessava para ninguém, não era interessante nesse momento saber a posição da Terra, a posição da Lua, a posição do Sol, conhecer os eventos físicos da natureza, porque essa existência era uma existência transitória. O importante era estudar sim, o mundo futuro, estudar Deus, o conhecimento, ter conhecimento de Deus, ter um conhecimento religioso, já que essa vida aqui, segundo a visão desses dois intelectuais, desses dois pais da Igreja Católica, era algo muito breve e que não valia a pena dispersar energia estudando outras coisas, ciências naturais, isso não tinha valor nenhum. O importante era estudar o tempo de Deus, era estudar a vida futura, era saber como o universo funcionava dentro da sua hierarquização, tendo Deus como o ser supremo e aquele que está no topo da hierarquia. Esse conhecimento passou para a história com o nome de escolástica, porque passou a ser ensinado nas universidades que então surgiram a partir desse momento, por volta do século XII, na Europa. Falando das artes durante a Idade Média, nós temos que frisar aqui que essas artes elas eram essencialmente religiosas. Tá? Como já falei, a maioria das pessoas não dominava a leitura, as pessoas não sabiam ler. Então, para instruir as pessoas, a leitura ela era feita em voz alta e sempre usando figuras bastante chamativas e com temas religiosos. Dessa forma, o conhecimento ele era repassado para as pessoas, sempre com um viés religioso. E isso era um dos motivos da crítica, da forte crítica que era movida por parte dos renascentistas em relação à Idade Média. Na arquitetura, nós vamos ver dois grandes estilos que foram a marca registrada da Idade Média, podemos dizer assim, o estilo românico e o estilo gótico. O estilo românico na arquitetura era muito parecido, era similar ao estilo das construções romanas. Eram paredes grossas, altas colunas, vigas, colunas, arcos, meio-arcos romanos. Então, o estilo românico ele era muito similar, ele era derivado da arquitetura romana. E nós vamos ter também o chamado estilo gótico. O estilo gótico já preconizava paredes menos grossas, prédios mais altos e bastante iluminados, com vitrais. Nós vamos ver os mosaicos nas janelas, nesse período, mosaicos sempre com motivação religiosa, as chamadas iluminuras também, que eram pequenas gravuras que eram feitas em chapas de metal. Então nós vamos ver durante a Idade Média esses dois grandes estilos arquitetônicos que serão a sua marca registrada. Para nós encerrarmos aqui, queremos dizer que durante a Idade Média muito progresso e muita ciência foi obtido sim, tá? E que a Idade Média não pode ser entendida como um período de trevas, um período de atraso. Houve muito progresso, progresso na arquitetura, progresso na literatura, progresso nas artes. A Idade Média foi um período transitório, mas não pode ser rotulada como um período de atraso, um período de escuridão, um período de trevas. Uma grande obra que pode nos servir como um luminar dessa época é a obra Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri. Nessa obra, Dante trata da sua passagem pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Assim nós terminamos a nossa apresentação de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.